de luz, nasce do amor e nos conduz a paz nos envia. Questão. A dupla vista é permanente? Olha aí. Olha a resposta dos espíritos. A faculdade, sim, mas o seu exercício, não. E aí entra em consonância com o que você acabou de dizer. É uma condição do espírito. Aí ele diz: nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem articulada. Também a dupla vista é, para a maioria, uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. E essa também é a razão porque eles se manifestam a voz mais facilmente do que os encarnados de corpos mais grosseiros. E aí? É interessante quando ele diz do que os encarnados de corpos mais grosseiros, né? O corpo sofre influência. O indivíduo, quando não tem uma visão do espírito, não acredita que tem um espírito, a existência de um mundo espiritual e das faculdades que estão nele, não liga para isso, essas faculdades estão adormecidas. É tanto que ele diz que em mundos mais avançados, essas faculdades estão mais afloradas do que em nós. Quando ele diz aqui, a segunda vista é permanente, ele diz, a faculdade sim, o exercício não. Eu vi um exemplo outro dia, alguém dizendo, é como um escritor, ele tem a faculdade de escrever, a faculdade de escritor, mas o exercício, nem sempre ele está, mas ele não deixa de ser escritor, né? Embora a escrita não seja, né, permanente, é um exercício que ele está, quando ele está escrevendo, né? Mas ele, a faculdade, como ele diz aqui, a faculdade, sim, a faculdade é permanente, da dupla vista, embora nem sempre ela esteja atuando, nem sempre a pessoa esteja aflorada, essa faculdade, mas ela é permanente no ser, é um patrimônio da alma, é um patrimônio do espírito, não é? Isso é uma coisa fantástica. A doutrina ela abre um leque muito extraordinário, né? Porque Kardec chega ao ponto de dizer a faculdade da visão, da audição, do tato, no corpo físico, elas estão localizadas. No espírito, eles veem, ouvem e sentem por todo o seu ser. Veja, a sensibilidade, né? A sensibilidade da percepção espiritual. Porque a substância do espírito, ele é feito da mesma substância de que, se é que podemos falar assim, de que é feita a divindade. Porque o espírito é alguma coisa. E se é alguma coisa, é formada de átomo. Não é? É uma matéria quintessenciada, de alta, muito rarefeita. Não é essa matéria pesada que nós conhecemos. Não é? Tudo é matéria. Exatamente. É o espírito, né? Como ele diz, o espírito, porque veja a resposta, né? Ele diz assim, falando do espírito, ele diz, deveis, o espírito de verdade diz a Kardec, deveis compreender que o espírito é alguma coisa, como se dissesse, é formado de átomos, de partícula, ele existe, ele é real, não é um ser abstrato, não é? Ele é um ser real. Né? Ele está circunscrito, você pode pegá-lo. No mundo espiritual, eles, né? Não é uma coisa abstrata, eles têm um corpo, e aí essas faculdades, né? Como ele diz aqui, a segunda vista, ela é, como faculdade, ela é permanente, mas o seu exercício, não. Era isso, professor. É isso. Então, vamos seguir a linha de raciocínio, porque veja que a primeira questão teve aquela parte que eu grifei, né, que eu mostrei,
você já chamou a atenção aí nesse momento, porque Kardec ele segue uma linha de raciocínio e ele faz uma pergunta com palavras diferentes, mas com o mesmo sentido e objetivo. Ou seja, Kardec sabiamente amarrava, né, Djalma, a questão para que a resposta viesse confirmar, né? Então, Kardec, nesse ponto, ele usou a habilidade de pedagogo, que era por excelência, né? E fez esses questionamentos justamente usando essa habilidade. Ele faz uma pergunta aqui, embaixo faz outra com relação ao mesmo assunto, mas com palavras diferentes, e embora ele esteja buscando o mesmo sentido, ele quer confirmar essa resposta, por isso fecha o raciocínio quando a gente acompanha o que Kardec realmente quer com isso. Então, vamos à questão. Nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.